Paz do Senhor Jesus, igreja. Hoje a gente vai estar no livro de Lamentações de Jeremias. O cabeçalho diz assim, ó: a humilhação de Jerusalém e os pecados e aflições do povo. O capítulo 1 diz assim, ó: como se acha solitária aquela cidade, dantes tão populosa, tornou-se como viúva. Ah, se a que se foi grande entre as nações e princesa entre as províncias, tornou-se tributária. O verso 5 diz assim, ó: e os seus adversários a dominaram, e os seus inimigos prosperaram, porque o Senhor a entristeceu por causa da multidão de suas prevaricações. Os seus filhinhos vão em cativeiros na frente do adversário. E da filha de Sião foi-se toda a sua glória. Os seus príncipes ficaram sendo como sorcos que não acham pasto e caminham sem força na frente do perseguidor. Lembra-se Jerusalém, nos dias da sua aflição e das suas rebeliões, de todas as suas mais queridas coisas que tivera, dos tempos antigos, quando caiu o seu povo na mão do adversário, e ela não tinha quem a socorresse. Os adversários a viram e ficaram escárnio, perdão, e viram e fizeram escárnio da sua queda. A palavra do Senhor que vem dizendo que Jerusalém ficou que nem essa viúva chorando e tornou-se tributária, né? Virou um escravo. E aqui no versículo 7 diz assim, ó: lembra-te, Jerusalém, dos dias da sua aflição e das suas rebeliões. No caso, Jerusalém se rebelava, né? Rebeliões aqui, de todas as suas mais queridas coisas que tivesse dos tempos antigos, quando caiu o seu povo na mão do adversário e ela não tinha quem a socorresse. Os adversários a viram e fizeram escárnio da sua queda. Obrigado, Jesus, por a palavra do dia. Mas a reflexão se encontra aqui no livro de Marcos, capítulo 6, versículo 2, que diz assim, ó: e chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouviam e se admiravam, dizendo: de onde lhes vêm essas coisas? E que sabedoria é essa que lhes foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este carpinteiro filho de Maria e irmão de, de Maria e irmão de Tiago e de José e de Judá e de Simão? É, e não estão aqui
conosco, suas irmãs, e escandalizavam-se nele. E Jesus lhe disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos, e estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas, ensinando. Chamou a si os 12, e começou a enviá-los de 2 a 2, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, e ordenou-lhes que nada tomasse para o caminho, senão um bordão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro no cinto, mas que calçassem sandálias, e que não vestissem 2 túnicas, e dizia-lhes: na casa em que entrardes, ficai nela até partirdes dali. E quando alguns vós não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacude o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para os daquela cidade. E, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependam-se, e expulsavam muitos demônios, e ungiam muitos enfermos com óleo, e os curavam. Obrigado, Jesus, por a palavra de reflexão. A palavra do Senhor vem dizendo aqui que quando você vai falar do amor do Senhor numa casa e que a pessoa não recebe a palavra, não aceita a palavra do Senhor Jesus Cristo, de salvação, de cura, de libertação, é para que a gente sacuda a poeira dos pés e saia daquele lugar. Que aí vai ser entre ele e o Senhor. Amém? De onde você estiver assistindo essa palavra, que aceite a Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida. Amém? A palavra do Senhor Jesus aqui em Josué continua dizendo assim, ó: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. E então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo. Não pasme nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que você andar. Aqui no livro de João 3:16, continua dizendo assim, ó: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém? João 3,30 também diz: é necessário que ele cresça e que eu, Simone, diminua. João 14,6 também diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus Cristo, seu único Filho. João 8,32 também diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 14,14 diz assim: e se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Amém? Aqui no livro de... Deixa eu ver aqui. De Marcos. Só um minutinho. A palavra do Senhor diz aqui, ó, no versículo 4. E Jesus lhe disse. E Jesus lhes dizia: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. A palavra vem dizendo aqui que nós, profeta, né? Se eu estou falando da palavra do Senhor, eu me considero como profeta, porque estou falando da palavra do Senhor para você. Mas eu estou na minha casa. E muitos da minha casa, que nem a palavra do Senhor diz aqui, que muitos da minha casa mesmo não acreditam, né? Uns acreditam e outros não. Infelizmente, em todo lugar vai ter isso. Em toda casa, em todo lugar vai ter isso. Que o profeta da sua casa não tem credibilidade. E isso é triste. Isso é triste, porque a palavra do Senhor é a pura verdade. O que está escrito aqui é verdade. A palavra do Senhor Jesus em João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa é a verdade que liberta. Se eu estou lendo aqui, na palavra do Senhor, o que está escrito aqui, o que sai da minha boca é verdade. Agora aqui, se eu estivesse dizendo aqui, ó, Simone disse que na casa dela ninguém acredita nela. Eu tô falando de mim. Eu não estou falando que Jesus falou. Eu estou falando de mim. Eu estou falando de um livro que é verdadeiro. Eu não falo de mim. Eu falo do livro que é verdadeiro. O que eu estou abrindo a boca para falar aqui é o que está escrito aqui na palavra do Senhor. E peço a Deus que você que está aí me assistindo, que entenda isso. Que entenda a palavra do Senhor e aceite a Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Amém? E que todos tenham um bom dia na presença do Rei, dos Reis. Amém?